Olá, queridos amigos, tudo bem? Estou aqui de volta para trazer uma palavra para você. Eu sou o apóstolo Ronald Souza e presidente do Ministério Apostólico Refúgio em Cristo, e quero mais uma vez meditar contigo nas coisas de Deus. Porém, eu te peço, não esquece de se inscrever. Também no canal, deixa o seu joinha e compartilha, não é? Porque isso vai ser muito bom para mim, para você, para todos nós. Vamos meditar numa palavra muito especial, onde um tema que o Senhor separou para nós. O tema é Ministérios dados por Jesus Cristo. Muito bem. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13, e ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Observaram? Jesus Cristo deixa para toda a sua igreja, para todos nós, um ministério. Na verdade, um ministério que se divide em 5 funções especiais. Na primeira delas é apóstolo. O que é um apóstolo? Um apóstolo é o enviado com várias incumbências de governo. Ele lidera, ele alinha, ele alerta sobre os desvios doutrinários e consegue exercer todos os outros ministérios quando se faz necessário. Portanto, quando o Senhor, em Efésios 4, ele dá para todos nós esse ministério, ele deu para os dias de hoje também. Algumas pessoas podem pensar que esse ministério foi só para aquele tempo. Não, não é verdade. O ministério apostólico, ele está em vigor. Ele está em vigor. O Senhor não daria ou não faria um ministério tão bem preparado como esse para que fosse uma coisa provisória, existisse por um tempo e depois terminasse. Mas como uma ferramenta, se eu posso chamar de ferramenta, poderosa, maravilhosa, deixou para a igreja dele, porque a igreja é do Senhor Jesus. Nós, da qualidade de pastores, por exemplo, nós pastoreamos uma igreja onde as ovelhas não são nossas, as ovelhas são do Senhor. Então, quando ele estabelece em Efésios 4 os 5 ministérios, ele começa estabelecendo de profeta, de apóstolos, que é o responsável por um governo. E você sabe que responsável por um governo é uma responsabilidade muito grande, porque tem que ver tudo, tem que organizar tudo, tem que alinhar as coisas. Aquilo que não está indo bem tem que acertar para que passe a caminhar bem. Muitas coisas na caminhada dos nossos ministérios, de nossas igrejas, nas igrejas em geral, não estão caminhando bem nos dias de hoje, porque a figura do apóstolo que governa, que alinha, não está em pleno funcionamento. Então nós conseguimos ver igrejas que estão
caminhando com dificuldades, com deficiências, porque não estão utilizando dessas funções maravilhosas que Jesus deu para que pudéssemos exercê-las em sua total plenitude nas igrejas. Apóstolo, primeira delas. Depois, profetas. E são os profetas. A função de um profeta é trazer da parte de Deus as revelações, orientações e até juízos que o Senhor determina. Todas as nossas igrejas têm à disposição essas 5 funções. Então, falei a primeira, apóstolo, governo, alinhamento. Segunda função agora, profeta, trazer da parte de Deus as revelações, orientações e juízos que o Senhor determina. Depois vamos partir para a terceira função. Eu estou te mostrando muito a mão, porque a mão, ela mostra com bastante detalhes o que pode ser, o que seriam as funções ministeriais. Olha aqui, ó, este dedo, apóstolo, esse dedo, profeta, esse dedo maior, mais extenso, que vai bem à frente, é o evangelista, encarregado de produzir estratégias para alcançar os perdidos com movimentações especiais de cruzadas e evangelismo. Portanto, esse dedo maior é chamado comumente de evangelista, simbolizando o evangelista, que vai mais avante, que vai mais à frente, que vai lá onde estão as pessoas que precisam ouvir o Evangelho, que precisam ser ganhos para Jesus Cristo. Então, este dedo, ó, terceiro dedo, tem a função de apontar para o evangelista. Depois, vamos para o quarto dedo, pastores, que são aqueles que cuidam das ovelhas, conduzindo a pastos verdejantes, trazendo proteção, socorro e alívio às que estão feridas, bem como redirecionar as perdidas. A função, quarto dedo, a função pastoral, cuidar das ovelhas que, repito, não são deles, são do Senhor. E cuida delas, conduzindo a pastos verdejantes, protegendo. As histórias são muitas de que no meio das ovelhas se infiltram lobos para destruir as ovelhas. Então, se o pastor está cuidando dessas ovelhas, e ele tem na mão dele, geralmente o pastor usa nas mãos dele 2 coisas, o cajado e a vara. O cajado, com o cajado, que é aquele que tem uma parte assim, curva na ponta, ele prende no pescoço da ovelha e puxa ela para que ela não caia no abismo. E a vara serve para ir lá e espantar e tirar do meio das ovelhas os lobos. Estamos vivendo hoje dias, infelizmente, que no meio das ovelhas existem muitos lobos. E a ovelha, o seu estado natural, a sua forma natural de uma ovelha, quando você observa uma ovelha no campo, se você estiver num lugar e olhar uma ovelha, ela é mansa, ela fica tranquila, ela é atraída por qualquer coisinha.
Se alguma coisa estiver brilhando, ela vai em direção àquele brilho. Ou seja, ela é muito fácil de ser enganada, atraída, entendeu? A ovelha é muito fácil de ser enganada, atraída. E agora, com essa quantidade de lobos que estão no meio das ovelhas, precisamos de pastores verdadeiros, de pastores que realmente estejam prontos a cuidar das ovelhas, a protegê-las, a fazer com que se cumpra a palavra do Senhor que diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e que o pastor é conhecido por elas. Só basta o pastor falar alguma coisa e ela conhece a voz do seu pastor. Mas muitas vozes têm chegado no meio das ovelhas, que são vozes estranhas, que são vozes que enganam as ovelhas ou tentam enganar as ovelhas. Mas se elas estão protegidas por um pastor verdadeiro, tranquilo, aonde elas conhecem a voz do seu pastor, como diz a palavra, e delas sou conhecido. Então, certamente, essas ovelhas estarão protegidas por esse, quarto ministério aqui, quarto dedo usando a mão, né? E finalmente, quinto dedo, é o menorzinho, né? É o menorzinho. E as pessoas, ao olhar para esse dedo, pensam assim, como o dedo é pequeno, a função deve ser muito pequena ou não deve ter quase nenhum valor. Não é verdade. O quinto dedo, a representação dele é mestre, é a função de mestre. Que função especial é essa do mestre? Através de conhecimentos especiais, tanto na área secular como espiritual, produz ensinos profundos. As pessoas hoje, medita comigo, você que está assistindo, as pessoas hoje andam de um lado para o outro sem saber que posição tomar. O que eu faço? Qual a posição que eu tomo? Eu não sei tomar uma posição, eu não sei o que fazer. Com medo de errar e acontecer algo muito pior com a sua própria vida. Porém, o mestre, ele traz o ensino profundo, uma segurança espiritual, onde ele mostra o que é a verdade e a mentira, onde ele estabelece essa questão da verdade e a mentira e mostra aos discípulos, já que ele é um mestre, os outros são discípulos são alunos, eles podem aprender a melhor forma de ser conduzido e conduzir a outros. O mestre, portanto, apesar de estar representado por um dedo menor, não tem a sua função menor, porque ele é uma bênção realmente. Portanto, o Senhor Jesus deixou para nós, o Senhor Jesus estabeleceu para nós os 5 ministérios. Está aqui, pega a sua mão aí também, coloca assim, este dedo, apóstolo, este profeta, este evangelista,
este pastor e este mestre. Lembra que eu falei desse dedo como apóstolo? Aquele que guia, aquele que faz o governo, aquele que orienta tudo, aquele que é enviado, ele é enviado para manter todas as coisas em ordem. Agora que você está vendo a minha mão, olha o que acontece quando eu fecho a mão. Olha o que acontece. Todos os outros 4 dedos estão olhando para este dedo, polegar. E o polegar está olhando para todos os 4. Ou seja, isto deixa claro a função apostólica de estar mantendo todos os 5 ministérios em funcionamento, em perfeito alinhamento, não permitindo que heresias, coisas erradas, entre nas igrejas. Estamos vivendo tempos difíceis. As pessoas ficam confusas e se perguntam qual a igreja certa, qual a igreja errada, qual a igreja que eu vou, qual a igreja que eu posso confiar. E eu posso te dizer uma coisa: confie na igreja que está debaixo da orientação direta de Jesus Cristo, pois Ele é a rocha na qual todos estamos firmados. Ele, segundo a palavra bíblica, Ele é a pedra de esquina. Ele é aquele fundamento que deixa-nos tranquilos para saber que na nossa escolha não vamos escolher porque a igreja é grande, porque a igreja é bonita, porque a igreja tem isso, tem aquilo. Não, nós vamos escolher uma igreja. Se você hoje dissesse: apóstolo Ronald, que igreja? Como eu escolho uma igreja? Eu diria para você: escolhe vendo o fundamento. Se o fundamento é Jesus Cristo, se o fundamento é a rocha que é Cristo Jesus, nosso Senhor, se Ele é a pedra de esquina, fique tranquilo, você está no lugar certo. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Foi um prazer imenso poder falar contigo agora e quero nesta hora orar por tantas pessoas que estão desanimadas, pessoas que na verdade não estão nem querendo ir mais nas igrejas. Diz que não, eu vou servir a Deus agora em casa. Não faça isso. Porque quando nós vamos para uma igreja, escolhemos uma igreja, vamos para uma igreja, nós temos outros fatores que vão pesar nessa escolha. A comunhão entre irmãos. Como diz a Bíblia, chorar com os que estão chorando e sorrir com os que estão sorrindo. Por isso, não desanime. Se você está passando por um momento de enfermidade, que o Senhor Jesus possa curar a tua enfermidade agora. Onde você estiver, eu creio que o Senhor pode tocar em você com a mão dele e você ficar curado deste teu mal. Meu Deus e meu Pai, obrigado, porque eu sei, Senhor, que Tu és, Jesus, o médico dos médicos e que Tu podes curar todas as enfermidades. Eu sei que Tu usa em muitos casos a própria medicina e os médicos, porque Tu é quem dá sabedoria para eles. Mas também Tu atua diretamente naqueles que têm fé e confiam que Jesus, o médico dos médicos, pode curar de qualquer tipo de enfermidade. Senhor, abençoa aqueles que estão fracos, desanimados, estão caminhando confusos, mas, Senhor, que Ele possa dizer, como nós falamos sempre:
A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Ó Deus, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.